Olá, meus amigos e meus irmãos. Hoje, dia 21 de abril de 2020, e nós estamos aqui, pela misericórdia do Altíssimo Criador, com mais um simples e humilde vídeos, mas sempre trazendo a verdade para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Ontem, pela graça do nosso Pai Criador, nós tivemos a oportunidade de estarmos conversando com uma família de irmãos muito humildes, tementes ao Criador, ao Eterno, e que essa família frequenta há muitos anos uma denominação religiosa. E essas pessoas são pressionadas a permanecerem presas dentro dessa denominação religiosa, porque o líder dessa denominação diz para eles que eles são os únicos que serão salvos no dia do arrebatamento. E que se essas pessoas saírem dessa denominação, deixarem de pagar o dízimo, deixarem de comer o pão com suco, eles vão perder a salvação, a vida eterna. Esses são um dos artifícios que os cão gulosos, os mercenários da fé, os lobos vorazes utilizam para aprisionar as pessoas dentro do sistema denominacional conhecido por igreja. E ali as pessoas servem de alimentos para bancar, sustentar e manter a ostentação dos tais líderes que se intitulam falsamente, rotulamente, de pastores, que nós sabemos, através da Bíblia, através das Escrituras, que eles não foram, não e jamais serão pastores, porque o único pastor verdadeiro é aquele que derramou o seu sangue na cruz para que você e eu tivéssemos direito à salvação e à vida eterna. Pois bem, em conversa com essa pessoa, com essa família, eles me passaram uma lista, um estatuto de dogmas e rituais que o pastor deles, o líder deles lá desta denominação, obriga eles, se eles transgredir, se eles não obedecer estes estatutos criados por homens sem nenhum tipo de entendimento espiritual, mas homens carnais, que estão simplesmente através do dinheiro e nada mais do que o dinheiro, eles não têm argumentação para enfrentar esses mercenários da fé. E como o nosso Deus, o eterno Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, pela sua imensa e grande misericórdia, nos capacitou para enfrentarmos e derrotarmos esses descendentes da serpente. Nós conversamos com a família e lançamos um desafio para o líder, o maioral deles lá, porque lá tem vários, né? Tem o mais pequeno, maiorzinho, até chegar o grandão. Lançamos um desafio para o grandão lá, o chefão, que mora na cidade de Londrina, para que ele venha, se desloque até Bandeirantes e marque juntamente com esses amados e humildes irmãos, um estudo da palavra, porque nós não acreditamos e temos motivos e temos alicerçamento dentro das Escrituras para provar a ele demais que a denominação a qual ele lidera não é igreja, não foi, não é e nunca será a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro. Pois bem, então eu vou passar aqui
uma lista do estatuto de que esses irmãos me passaram para mim, que para ser membro dessa denominação, para participar dos cultos, para celebrarem, comerem o pão e o quisuco lá, eles têm que obedecer tudo isso que eu vou ler para você agora. E você preste muita atenção o que é doutrina de demônios, o que é doutrina de homens, o que é coisas inventadas pelo sistema religioso com o intuito de jogar a verdade por terra e fazer com que a mentira chegue ao conhecimento de todos. Mas pela graça e a misericórdia do nosso Deus, o Eterno, o Criador, o Altíssimo, quando essa mentira chega diante de nós, nós temos total liberdade, capacidade e autoridade de destruirmos, de jogarmos por terra, de derrubarmos os líderes mercenários e também os seus estatutos, os seus dogmas e os seus falsos ensinamentos. Então, os irmãos, preste atenção no relatório que eu vou ler. Para você ser membro desta denominação, você não pode beber café, tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola, não pode comer a carne do porco, a gordura do porco, a linguiça do porco, mortadela, salame, presunto, carré, siri, camarão, lagosta, ó, tudo isso aqui é coisa cara, hein? Não é para mim, não. Para mim já não dá, porque eu não tenho dinheiro para comprar essas guloseimas, não. Caranguejo, mexilhão, pimenta, picles, calça comprida, brincos, broches, cordões, pulseiras, anéis, jogo de azar, loterias, sueca, dama, xadrez, buraco, esmalte, batom, cinema, teatro, boate, baile, música, ouvir rádio e assistir televisão. Isto é uma lista de exigências que eles fazem para os seus fiéis, os seus membros que querem serem seguidores dessa seita, e que ali, para serem membros dessa denominação, eles têm que seguir à risca isso, deixando de comer, de beber muitas coisas gostosas que o Eterno deixou para nós. Pois bem, então, isso é um ensinamento de homem, isso é uma doutrina de homem. Então, nós vamos deixar de lado. Agora nós vamos beber da água da fonte, a água pura e cristalina. Repartir o pão, porque aqui dentro não é doutrina de homens. Isso aqui não é dogmas de homens, estatuto de homens. Isso aqui é um ensinamento espiritual. Nada físico e nada carnal. E só vai entender que é espiritual aqueles que já receberam o evangelho da revelação. Porque o evangelho é através de revelação. O verdadeiro evangelho não é se aprende dentro de uma escola de teologia. Não é assim passando de um para outro, não. É por revelação é que nós chegamos ao conhecimento absoluto da verdade. Não sou dono da verdade, mas eu conheci a verdade e através da verdade é que eu fui liberto das coisas carnais, as doutrinas de demônios, estatutos e dogmas de homem, e hoje eu sigo somente ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra e que formou a fonte das águas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, que já é o início, né, da igreja, o comecinho da igreja verdadeira, no livro de Atos, capítulo 10, verso 9
aonde escrito está: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu o apóstolo Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, um tipo de um arrebatamento. Ficou extasiado, arrebatado, meio dormindo e meio acordado. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele. Ele ouviu uma voz, ele não viu ninguém, ele ouviu uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, esse capítulo e este versículo que eu acabei de ler foi a nossa resposta para essa família que deixaram de comer e beber as delícias aqui porque é ensinamento do sistema religioso onde eles frequentam. Então, quando nós partimos para o lado espiritual, porque quem está na carne, quem está misturado com as coisas físicas deste mundo, ele não entende as coisas espirituais, porque ele é carnal. Ele só vai entender que é espiritual quando é revelado através do Espírito Santo. Não é um curso que vai te capacitar você. Você vai aprender a falar bonito. Eu não sei falar bonito, eu não fiz curso, eu não sou teólogo. Então veja bem, o que diz ali? Diz que Pedro, em determinado momento, em determinado local, ele estava com fome e ele subiu ao alpendre, uma área para orar, e já era a hora sexta, ou seja, era meio-dia, porque todos sabemos que o dia tem 12 horas, não é isso? E a metade de 12 é 6. Então, se o dia tem 12 horas, é logicamente que a metade do 12 é o 6 e não o meio-dia. Ele subiu para orar. E naquilo que ele estava orando, ele viu algo descendo do céu, parecendo um lençol suspenso pelas 4 pontas, e toda a sorte de quadrúpedes. Para quem não sabe, quadrúpedes são animais de 4 patas. E répteis. Répteis, para quem não sabe, é cobra, lagarto, é rã, esse tipo de coisas. E aves. Quem não sabe o que é ave, é galinha, é peru, é ganso, é pato, esse tipo de coisa. E ele ouviu uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. E ele então respondeu: de modo algum, Senhor, eu nunca comi tal coisa comum e imunda. Pedro não comia aquelas coisas porque ele era judeu. Foi a segunda e foi a terceira vez. Não te faça imundo aquilo que o eterno Criador purificou. E depois aquele lençol subiu aos céus. E Pedro então ficou ali pensando, matutando, botando os neurônios dele para funcionar, qual significado seria daquela visão. Que foi nesse momento que chegaram 2 pessoas, a mando de Cornélio, que estavam procurando Pedro para que fossem até lá na casa do centurião Cornélio. Pois bem, então nós vamos entrar agora na questão da espiritualidade. Primeira coisa, Pedro teve uma visão, não é real. Ele caiu em êxtase, ele poderia estar meio acordado, meio dormindo. Ele viu algo como um lençol abaixando do céu pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Pois bem,
Eu perguntei para os irmãos e vou perguntar para esse líder quando eu encontrar com ele, se é que ele vai aceitar conversar comigo, e pergunto para os irmãos que frequentam essa denominação, que não come a carne do porco e que não trabalha no sábado. Eu pergunto: no céu tem animais? Por quê? Porque Pedro viu algo como um lençol descendo do céu com vários animais dentro. Então eu faço essa pergunta: no céu tem animais? E você vai dizer que não tem animais. Então aquela voz diz para Pedro: levanta, mata e come. E Pedro diz: não, eu nunca comi tal coisa comum, imunda. E a voz responde para ele: não te faça imundo aquilo que o Eterno purificou. Aqui é que há uma divisão entre a carne e o espírito. Pedro viu os animais e entendeu que Deus havia purificado aqueles animais. Mas quando chegou os 2 mensageiros de Cornélio para buscar Pedro, que era para ir lá, que Cornélio tinha visto um anjo, e o anjo disse para ele: olha, vai lá em Jope e tal, chama o Pedro para vir aqui, que ele vai te dizer as palavras pelos quais desejais ser salvos. Então Pedro entendeu que a purificação que Deus tinha feito, a santificação, não eram os animais que ele acabou de ver, porque os judeus consideravam a nós como imundos. Assim como os adventistas nós considera imundo, assim como os testemunhos de Jeová nós considera imundo, assim como o pessoal da congregação cristã do Brasil nós considera imundo. Os judeus consideravam o gentil imundo, e Cornélio era romano, então para Pedro ele era imundo. Mas como Cornélio, Deus, na sua infinita misericórdia, ouviu as orações, as petições de Cornélio e viu as esmolas que Cornélio fazia para o povo, ele mandou Pedro ir lá para trazer Cornélio e colocá-lo na única e verdadeira igreja, que é o povo do Eterno. Então a santificação não era para os animais, a santificação é para nós, os gentios, é para nós. Não te faça imundo aquilo que Deus purificou. Se o Eterno me purificou, meu irmão adventista, meu irmão testemunho de Jeová, meu irmão da CCB, quem é você para dizer que eu não mereço a salvação, que eu não serei salvo porque eu não frequento a tua denominação, eu não pago dízimo, eu não como pão e não tomo que suco? Quem é você para dizer que eu vou perder a minha salvação, sendo que o Eterno me purificou, me santificou? Agora, por que eles não aceitam comer carne? Por vários motivos. Doutrinas e ensinamentos de homens. Quando os judeus celebram a Páscoa, eles não comem o cordeiro assado? Come. E por que essas pessoas dessa denominação religiosa não querem comer a carne? Porque dizem eles que o líder deles diz que é pecado. O povo de Israel, quando estava no deserto, que começaram a reclamar por causa do maná, que Deus mandava o maná para eles, queriam comer carne, que veio aquela ventania, a noite inteira aquela ventania, e no outro dia o arraial estava cheio de codornas, de carnes, e Deus falou que eles iam comer carne até sair pelas suas narinas. Eles não comeram as carnes? Comeram. Eles comeram a carne. Mas o líder dessa denominação diz que é pecado comer carne. Quando Elias estava fugindo da rainha Jezabel, que ele estava dentro da caverna, o corvo não levava pão e carne para Elias comer, e Elias comeu? Comeu, mas o líder diz que é pecado comer carne. Quando Jesus Cristo em carne morreu e ressuscitou um espírito, o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, ele não fritou, não assou um peixe na beira da praia e comeu com os seus apóstolos, com os seus discípulos? Comeu. Mas os líderes
desta denominação continuam dizendo que comer carne é pecado. Agora, a nossa informação foi passada. Aquilo que está aqui, que eles provavelmente não sabem ou têm preguiça de ler, conferir, examinar se é verdade ou mentira o que está aqui, não sei. Foi passado as informações para eles. Nós podemos comer de tudo? Claro que nós podemos. Podemos sim, porque o que entra pela nossa boca não é o que vai me contaminar. O que vai contaminar o meu corpo é o que sai da boca para fora. Isso é o que vai contaminar as mentiras, os adultérios, falsos testemunhos, cobiça, idolatria, furtos, feitiçaria, são essas coisas que vai contaminar o meu corpo. Mas comer, me alimentar daquilo que o Eterno deixou, é só ler lá em Levítico 11. O que é que nós podemos comer? Comer de tudo, porque foi o Eterno que deixou para nós. Ok, meus irmãos? Eu agradeço aqui pela misericórdia do Eterno que mais uma vez me deu a oportunidade de estar aqui passando para vocês um pouco de luz na escuridão, repartindo com vocês o pão. Isso é que é repartir o pão. Não é pegar um pão e ficar repartindo assim, não. Esse é o pão vivo que desceu dos céus. Eu agradeço a sua paciência de estar me ouvindo até agora e peço a você que continue estudando, analisando, pesquisando as Escrituras, aquilo que é ensinamento do Salvador e aquilo que é doutrina de homens que para nada serve. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Ele assim me conceder a oportunidade.